Agora nós vamos ver as mais propriedades dos polígonos regulares, né? Por exemplo, eu tenho dois polígonos regulares inscritos numa mesma circunferência. Então você percebe que agora eu tenho duas figuras e essas duas figuras são polígonos regulares dentro de uma mesma circunferência e com a mesma quantidade de lados. Então, por exemplo, eu posso ter dois quadrados inscritos numa mesma circunferência, porém eles estão em lugares diferentes, né? Porém estão inscritos lá e tem a mesma quantidade de lados. O que é que vai acontecer com isso? O que é que a propriedade diz? Diz que os perímetros, o que é um perímetro? É a soma de todos os lados de um polígono. São proporcionais aos comprimentos dos respectivos raios. O que significa ser respectivo? Por exemplo, o perímetro da primeira figura dividido com o raio da primeira figura é igual ao perímetro da segunda figura dividido pelo o raio da segunda figura. Então, o que significa proporção? Significa a igualdade entre duas razões. Então, eu tenho a razão do perímetro dividido pelo raio da primeira figura vai ser igual ao perímetro dividido pelo raio da segunda figura. Então, isso significa proporção. Essa propriedade aqui vai valer quando? Quando eu tiver dois polígonos regulares inscritos numa mesma circunferência e com a mesma quantidade de lados. Isso só acontece com o raio? Não. Se a gente trocar aqui o raio e colocar os lados também, vai funcionar para os lados também. Dentro da mesma propriedade, escrito na mesma circunferência, tendo a mesma quantidade de lados. Só vai funcionar para isso. Então pode ser um triângulo equilátero, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono e assim por diante. Na terceira aqui, se eu tirar o lado e colocar o apótema, também vai funcionar. Então ela vai funcionar tanto para o raio, quanto para o lado, quanto para o apótema. Tá certo? E a gente vai entender o que é que significa cada uma desses elementos agora. Os elementos de um polígono regular. Então vamos lá. A gente já aprendeu sobre a circunferência, nós já estudamos em aulas anteriores. Então na circunferência eu tenho o centro, eu tenho a corda, inclusive eu já comentei sobre corda aqui, né? Corda que é um segmento que parte de um ponto ao outro da circunferência que não passa pelo centro, não significa uma corda. Isso aqui é uma corda. O centro é essa parte central aqui, onde inicia, né? Os pontos que aqui distam, o que tem a mesma distância, né? Ao centro, formam a circunferência. No caso, é a definição da circunferência. Então, esse ponto central aqui tem a mesma distância. E essa distância daqui até qualquer ponto é chamada de raio. Então, aqui eu tenho um raio, aqui até a ponta da circunferência, raio. Ok? Outro é o apótema. O que é o apótema? O apótema é um segmento que sai do centro da circunferência até chegar ao ponto médio, né, que vai ser a altura, né, a altura dessa figura aqui, nesse caso, né, até o ponto médio. O que significa o ponto médio? O que divide o segmento em duas partes iguais. Ok? Então, isso aqui é o apótema. Isso aqui é o raio, até o finalzinho na circunferência, e o apótema até aqui, note que ele não chega aqui, não toca. Ele vai até o segmento. Então, esse aqui é o apótema. O que é o ângulo central? O ângulo central é o ângulo, tá certo, que parte dois segmentos, né, que parte do centro até os ângulos, formando um ângulo, tá aqui esse ângulo aqui. Está aqui esse segmento aqui consecutivo com esse, OD e OC, certo? Que parte do ponto central até o ponto na circunferência, sendo que esses dois pontos são consecutivos. Então, isso é chamado de ângulo central. O que é um ângulo interno? Um ângulo interno, por exemplo, esse E aqui, esses dois segmentos aqui, EF e ED, né, esses dois semirretas, né, dois segmentos, formam este ângulo aqui. Esse aqui é chamado de ângulo interno de um polígono, ok? E aí eu tenho fórmula.
Quais são as fórmulas? Eu tenho a fórmula do ângulo central. Então, para qualquer polígono, eu quero saber qual é o ângulo central de um polígono. Você vai pegar 360, que é o resultado todo de uma circunferência, né? O grau dela é 360, a volta completa. 360, e dividir pela quantidade de lados. Então, se for um triângulo, divide por 3, eu vou ter um ângulo central de um triângulo equilátero. E assim por diante, tá certo? Então, o ângulo central é 360 dividido pela quantidade de lados. E o ângulo interno, como é que se calcula? Está aqui a fórmula, o ângulo interno. N menos 2 vezes 180 dividido pela quantidade de lados. Então, eu tenho a quantidade de lados, diminui 2, né? Porque o menor lado que eu tenho é um triângulo, tá certo? Então, não vai existir figura com dois lados. Se eu diminuir aqui, não vai existir figura com dois lados. Ângulos internos com uma figura com dois lados, né? Vai ficar 0 aqui, não vai existir ângulo interno. Então, a partir de 3, certo? Então, 3, que é o triângulo, é o menor que tem, né? 3 menos 2 dá 1, 1 vezes 180 dividido por 3 vai dar 60. No caso, o ângulo interno de todo ângulo interno de um triângulo equilátero é igual a 60, tá bom? Ok, então tá aqui, são a primeira parte da nossa aula. Aguarda que vai sair já a próxima, a parte 2 sobre polígono regular. Valeu, um abraço.